Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que está acompanhando o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Cole conosco, porque o tema hoje é mais um daqueles temas que nós sempre conversamos e sempre precisaremos conversar. Hoje nós vamos falar sobre a comunicação empática, que é um caminho, talvez, que pode auxiliar muito a lidar com diversas questões que acontecem na escola. Uma das mais preocupantes, especialmente no ensino médio, que é onde eu atuo como professor, por exemplo, é a evasão escolar. Então, o nosso tema hoje é falar um pouquinho sobre essas ideias da comunicação e como comunicar de verdade, com cuidado, ouvindo o outro, participando, com atenção. Parece fácil, mas né, tem um segundo olhar aqui, tem um outro cuidado para nós falarmos sobre o tema. E junto comigo, sentado aqui à minha destra, a sempre presente, minha querida, aquela que comunica empaticamente, queridamente, cuidadosamente, Regiane Taveira. Tudo bem, Rê? Que tudo, Kelly, que delícia. Eu chego lá, já falei para você que um dia eu chego lá, não é? E eu acho que você coloca já uma pergunta bem gostosa aí no começo para a gente já refletir, né? Parece fácil? É fácil? Não é fácil? É? O que que exige da gente como É, docente, como gestor, como coordenador, não é? Exige alguma coisa, né? O que está por trás de uma comunicação empática? Legal a gente pensar, mas eu falo sempre aqui no comecinho, né? Não é só pensar. A gente tem que pôr em prática lá na escola, é não é? Que a verdade. gente tem milhões de crianças, milhões de adolescentes, aí envolvendo adolescente e criança que se evadem da escola, não é? Os últimos dados que a gente tem são gritantes. Então, se esse é um dos caminhos que a gente fala que não existe receita, se esse é um dos caminhos, vamos pensar nesses caminhos, refletir sobre, e além disso, né, colocar em prática. Mas eu vou ficar quieta, porque hoje a gente tem uma convidada, que já, né, deu spoiler aí, uma convidada que eu tenho certeza. Se a gente tem as interrogações, ao final a gente pode ter um pouquinho, mas não vai ter muitas mais, não. Né? A gente vai ter bastante ajuda aí da nossa convidada hoje, não é, Keller? Perfeito, vamos sim. Porque para falar de comunicação, nada melhor do que uma grande comunicadora. Junto conosco aqui está a Isabela Sais, que é jornalista, colunista da Rádio Antena 1 Rio e mentora de comunicação pós-graduada em filosofia e autoconhecimento e tem mais de 20 anos de experiência se comunicando como locutora, apresentadora, repórter, com passagem por grandes canais como Multishow, Fox, Sport TV, a TV Brasil, Telecine, ou seja, é alguém que a comunicação sempre foi o foco que desenvolve isso, que entende muito sobre o tema. Seja muito bem-vinda, Isabela. Muito obrigado por topar conversar com a gente. Tá pronta para esse papo? Oh, tô prontíssima, Keller, Regiane, muito obrigada por me receberem aqui. Eu estou super feliz. Falar de comunicação é uma das minhas atividades favoritas da vida. E por que não a gente unir a comunicação com a educação, né? Outro tema tão importante para a gente discutir enquanto sociedade. Então, estou muito Hum, feliz aqui de estar com vocês. Obrigada pelo convite. Agradeço demais. Então, fiquem conosco, meus queridos ouvintes, porque nós já começamos esse papo. E aí, você já imaginou ter um assistente virtual para te ajudar na preparação das suas aulas? Sem precisar de mais aplicativos. Apresentamos o WhatsApp Educa, a solução de inteligência artificial no WhatsApp, que entende as suas necessidades como professor. Com o WhatsApp Educa, você planeja suas aulas 100% via WhatsApp, acessando rapidamente informações seguras, extraídas diretamente dos conteúdos dos livros da Editora do Brasil. Tá na hora de economizar tempo e facilitar o seu dia a dia com o WhatsApp Educa. Acesse agora o site da Editora do Brasil e descubra essa inovação na palma da sua mão. A evasão escolar é um dos maiores desafios da educação brasileira e tem impactos que vão muito além da sala de aula. Compromete o futuro dos jovens, amplia desigualdades, fragiliza a sociedade como um todo. Entre os muitos fatores que levam o estudante a abandonar os estudos, a forma como ele se sente acolhido e ouvido dentro da escola faz toda a diferença.
A comunicação, quando praticada de forma empática, cuidadosa, pode se tornar uma poderosa ferramenta de aproximação entre professores e estudantes, fortalecendo vínculos, prevenindo conflito e criando um ambiente em que o estudante se reconhece como parte essencial da comunidade escolar. E neste episódio do Arco 43 Podcast, vamos conversar um pouco sobre essa comunicação empática, ou seja, como que eu posso me comunicar de uma maneira que eu ouça, que eu realmente veja, que eu realmente compreenda os outros que estão à minha volta, e como que esse tipo de postura pode ajudar a combater a evasão escolar e transformar a relação entre educadores e estudantes. Então, vamos lá. Regiane Taveira, começo sempre com você que está aqui ao meu Bora lá. lado. E para começar esse papo, eu quero te fazer uma pergunta. Agora se prepara, hein? Se prepara, que a Tô até presença com da medo. Isabela aqui me trouxe questionamentos profundos. Então, Regiane, você sempre, a todo momento, se sente ouvida, percebida quando a gente fala sobre o ambiente escolar? Nossa, como gestora? Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Eu tô falando com a Olha gestora, hein? lá. Não tô conversando, né? É a gestora. É, né, é assim, a gente tem uma fala, né, nós, diretores de escola, gestores de escola, e a gente se sente sozinho, muitas vezes, né? Muitas vezes você não tem muito com quem falar, é, quem vai te ouvir, né? É até engraçado, acaba sendo em casa, as pessoas cansam de ouvir, né? Nossa, de novo aquele assunto, eu sei que é assim, pela cara a gente percebe, não é? Mas a gente não pode ficar assim. E nesses últimos anos, eu aprendi que eu tenho um supervisor de ensino, ele precisa me ouvir, né? Eu tenho um dirigente regional de ensino, ele precisa me ouvir. A gente não pode se sentir sozinho, porque senão você adoece. Hum, Né? Quem já passou por isso sabe, você adoece, né? Você tem o seu vice-diretor, o seu coordenador, você tem uma equipe que tem que estar com você, né? Sempre coloco ali minha equipe, né? A gente fecha a porta, discute, pode brigar, mas quando a gente sai é uma equipe. E isso, Perfeito. né, é super importante para o professor que está naquela escola, professora, para os alunos, para os pais, para os funcionários. Então, você tem que estar sempre muito bem acolhido, porque se você, como gestor, não se sentir acolhido, não se sentir, né, escutado, não ter o colo, que eu falo, é um colo mesmo, você precisa de um colo, tá? Hum, Você vai acabar descontando em alguém. Somos humanos. Então, quando você percebe, quando você tem essa maturidade de saber que você tem que colocar para fora, que há questões que você não pode trazer para casa, não é da sua casa, né? Aliás, na escola você fecha o portão e você esquece os seus problemas. Ai, rei, isso é difícil. Você vai lidar ali com seus 500 alunos, os seus 100 professores. Então, você tem que fazer isso. E em casa, a gente também precisa fazer isso. Fechar a porta e falar, estou em casa. Olha como é interessante isso. Eu chegava em casa e sempre falava com a minha filha os problemas, blá, 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 é. E de uns meses para cá eu melhorei muito nisso. Aí eu chego e ela, eu falo, melhor nem te falar. Aí ela, não, não, porque não é um problema dela. Para que eu fico trazendo problemas que não são, né, da alçada dela? Mas também leva um tempo para a gente aprender isso, e é o que eu falei. Você também aprende que você tem a quem recorrer. E isso é muito importante, porque se o professor diz, né, que ele entra na sala, fecha a uhum. porta e se sente sozinho, imagina um gestor, né? Que os olhares de todos os professores estão para a gestão, dos funcionários, da comunidade, dos alunos. Então, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que a gente aprende a fazer e vai construindo durante, né, a sua profissão. Perfeito, perfeito. Olha que questão, hein? E nós estamos conversando aqui com uma gestora, né? Com alguém que trabalha na escola há muito tempo, que é o seu caso, né, Rê? E mesmo assim, a gente ainda olha e observa que nem sempre, não é todo momento que uma comunicação 100% efetiva acontece. Ela precisa acontecer, especialmente numa escola, né? Mas não é sempre que isso acontece. Então, agora é a hora que eu recorro aqui à Isabela. Por favor, Isabela, me ajuda a entender um pouquinho e trazer um pouquinho para quem está acompanhando a gente aqui. Quando a gente fala sobre comunicação, e mais especificamente uma comunicação efetiva, empática,
O que que é? O que que é isso? Qual seria a definição? E por que, na sua experiência, ela é algo, uma postura, uma coisa que ela é tão importante quando eu falo sobre ambiente escolar? Então, vamos lá, Kelly, Regiane. Quando a gente fala de comunicação empática, a gente está falando, sobretudo, de uma comunicação que valoriza o outro, que Uhum. valoriza o coletivo, que valoriza esse acolhimento que a Rê falou tanto, né, nessa introdução. Como é importante a gente, através da comunicação, acolher e ser acolhido. Não tem como a gente pensar a comunicação, seja na escola ou em qualquer outro ambiente, como algo isolado. Eu costumo dizer que a gente não nasceu, a gente não veio para esse mundo para viver na caverna. A gente veio para esse mundo para lidar com pessoas. Eu tenho alguns mentorados, alguns alunos que falam para mim: eu tenho tanta dificuldade de lidar com gente, eu estou aqui para aprender a lidar com gente. E eu falo, que bom que você chegou a mim para aprender a lidar com gente, porque você vai aprender a lidar com gente, vai aprender a gostar de gente, porque essa é a regra básica da comunicação. É a gente gostar de gente, é a gente gostar do nosso semelhante, é a gente gostar do material humano, é a gente humanizar as nossas relações. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso através dessa comunicação empática, que é a comunicação que valoriza o contato com o outro, que valoriza o olho no olho, que valida o sentimento do outro. Isso é uma coisa tão importante, seja no ambiente escolar, seja no ambiente corporativo, seja dentro das nossas casas. Quantas e quantas vezes a gente está tendo uma conversa em casa e a gente não valida o sentimento de um filho, a gente não valida o sentimento de um companheiro, de uma companheira. Quantas vezes a gente está na escola, e aí vocês podem falar isso melhor, né? E uma criança vem com um sentimento, coloca para fora um sentimento e talvez não seja validado, esse sentimento não seja validado. Então, quando a gente diz comunicação empática, quando a gente fala de empatia na comunicação, a gente está falando desse olhar cuidadoso para o outro. Claro, para a gente, né? Para nós mesmos e para o outro. Basicamente, é isso. Perfeito, perfeito. Eita. E assim, é difícil de falar, porque quando você conversa sobre comunicação, parece que é uma coisa que todo mundo, porque como a gente se comunica desde sempre, parece que é uma coisa que todo mundo, né, todo mundo domina, todo mundo conhece. E na verdade você tem esses pormenores. Não é sempre que parece que todo mundo está disposto a realmente perceber o outro como indivíduo. Não é sempre que você parece que você está disposto a realmente querer resolver, ou pelo menos querer estar ali quando a conversa com outras pessoas. E mesmo quando a gente fala sobre, né, a conversa no dia a dia. Nem sempre eu estou conversando de uma maneira consciente. Eu não estou falando de uma maneira consciente aquilo que eu estou dizendo. Então é por isso que eu acho que essa reflexão sobre comunicação empática é uma coisa tão importante para nós que somos professores. Professor que está acompanhando a gente aqui, você que vai ser professor também, eu sei que tem muito estudante de educação que está acompanhando a gente. Às vezes nós falamos alguma coisa e você pensa, foi só mais uma das palavras que eu falei no dia. Mas se você está dirigindo a criança, a sua Ah, palavra é tão importante, ela é Olha, tão pesada, ela é exato. tão poderosa. Tô É, errado? Rê? não. não, não, de jeito nenhum. Gente, deixa porque Por você favor, por tocou favor. num ponto importantíssimo, né? Quando a gente pensa na palavra, a gente precisa entender que a palavra a gente emitir uma palavra, né? Então, falar, se comunicar, é um ato de responsabilidade. A palavra, ela está ligada à responsabilidade. Então, se eu falo com você, eu sou responsável, sim, pelas palavras que eu escolho dizer. Porque eu Perfeito. posso fazer o dia de alguém ou destruir o dia de alguém de acordo com as palavras que eu falo. Então, levando isso para o ambiente escolar, vocês, como professores, educadores, quando um educador fala com uma criança, o que ele fala para essa criança está carregado de responsabilidade. Então, a gente precisa entender, sim, claro. Nós, como emissores, temos 50% da responsabilidade dessa mensagem, os receptores têm 50%, os outros 50%, né? Porque quando você fala, Keller, de consciência dessa comunicação, de saber de fato o que a gente está falando de presença. Então, comunicação é presença, comunicação é tudo isso, né? Cuidado, responsabilidade, presença. Se eu não estou presente, eu não me comunico bem. Se eu não estou presente, eu, como receptora, também não recebo bem a mensagem. Então, a Uhum. gente precisa pensar nessa responsabilidade ampla da comunicação. É falar, se comunicar é um ato, sim, de responsabilidade. E a gente precisa ter essa consciência para a gente entender que quando a gente dirige a palavra ao outro, a gente está cuidando do outro, sim, a gente está cuidando dessa comunicação. Passa pelo cuidado. Perfeito, perfeito. Perfeito.
e a adequação dessa fala, não é? Verdade. Porque como eu trabalho, né, por exemplo, trabalho com os anos iniciais, então a minha fala com uma criança de 6 anos é diferente com uma adolescente de 14, não é? Então eu tenho que ter essa preocupação também, né? Como que eu vou falar com essa criança? Essa adequação e esse olhar, né? Que eu falo que comentam muito isso na escola em formações. Muitas vezes o olhar, você não precisa nem falar nada. O olhar já te acolhe, ou não, Ou não. ou não, É. né? O que é um perigo. Então, o Keller vem para minha sala pela milésima vez, porque o Keller é um aluno desafiador, né? Se eu já começo a olhar para ele daquele jeito assim, né? Ele tem lá os motivos dele, eu tenho que entender, não é? E uma outra coisa também, né, que a gente vai aprendendo com o passar aí dos anos de escola, 32 anos de escola pública aqui na rede estadual de São Paulo, muitas vezes, o Keller, né, o aluno chega ali na minha sala, ele não quer falar naquele momento. Uhum. É que a gente fala muito, a escutativa, temos que ter uma escutativa, mas o Keller naquele momento tá tão pilhado, tá precisando tanto ficar quieto, que ele só quer chegar, sentar e respirar. Então você vai conhecendo cada aluno, cada professor, cada funcionário, né? Que chega e fala, tá bom, fica aí um pouquinho, daqui a pouco a gente conversa. É o jeito de você olhar para a Uhum. pessoa, de você acolher cada um deles. Também isso Sim, pode falar. muitas vezes a comunicação não verbal, muitas vezes não, eu digo que praticamente em 100% das vezes, a comunicação não verbal, ela chega antes, porque a partir do momento que você chega, a partir do momento que você olha, você nem falou nada ainda, a gente já consegue interpretar tanta coisa, e é exatamente isso que você está dizendo, né? A gente precisa olhar para o outro e saber como adequar a comunicação a diferentes públicos, porque eu não vou falar com uma criança de 6 anos da mesma maneira como eu falo com um adolescente de 14 e da mesma Não. maneira como eu vou falar com um adulto de 35. É completamente diferente. Então, a gente precisa também, com a criança, ir até onde a maturidade dela alcança, ter sensibilidade para trazer para a consciência e para reconhecer que você está conversando com uma criança. Então, como eu adequo essa comunicação a uma criança, a um adolescente, a um adulto? Isso é importantíssimo. Se você colocar isso, né, levar isso para um ambiente corporativo, quando você vai fazer uma apresentação. Você vai fazer uma apresentação para que público? Então, eu preciso adequar essa apresentação para o público XYZ. A mesma apresentação, muito provavelmente, eu vou ter que mudar dependendo do público que eu vou receber. E isso faz parte mesmo da comunicação. Então, é isso: é adequar o público, entender que não só o verbal comunica, o não verbal também comunica muito. O não verbal é muito poderoso. E com criança no ambiente escolar, o não verbal é mais poderoso ainda, porque vocês sabem, eu Uhum. tenho um filho de 9 anos. Eu sei o quão sensível ele é à expressão corporal. Às vezes eu não falo absolutamente nada, de eu olhar ou de eu estar com uma postura um pouco, sei lá, um dia que eu esteja mais triste, que eu tenha recebido uma notícia que não foi legal. Eu posso até tentar disfarçar o que eu não faço, porque eu não acho também que a gente deve disfarçar dor para criança, né? A gente precisa ter uma abertura, principalmente com o filho. Então, se eu estou sofrendo, mamãe sofre, mamãe fica feliz. Mas ele percebe imediatamente que tem alguma coisa errada. Ele me pergunta: o Uhum. que que houve? E eu não falei nada. Então, olha como é poderoso, né? As crianças são esponjinhas. Elas É percebem verdade. no ar o que está acontecendo. A gente acha que não, mas elas percebem no ar o que está acontecendo. Então, olha como é importante a gente olhar com atenção e dar cada vez mais atenção a esse tipo de comunicação também, né? Perfeito, perfeito. Para mim, isso foi muito real. Fazia muito tempo que eu não. Eu dou aula de filosofia e aula de história. Fazia muito tempo que eu não trabalhava com ensino fundamental anos finais, que são os nonos anos. Muito tempo. Comecei trabalhando com anos finais, com história, e fazia bastante tempo. Esse ano eu voltei, fui convidado a voltar a dar aula para os nonos anos. E assim, é um nono ano que eu pego bem no intervalo ali entre um segundo e um terceiro, sabe? Então tá Aham. bem no meio, assim. Quando eu entrei, eu percebi que eu tava conversando com eles estavam me olhando, eu falei assim, ah, linguagem.
Aí eu tive que adequar um pouquinho, demorou um tempinho até eu conseguir fazer a troca. Mas eu prefiro conversar com o terceiro, às vezes, mais parecido com o nono, do que fazer o inverso, porque eu sei que o terceiro vai conseguir entender, vai conseguir lidar. E foi muito bom, na hora que eu entendi que eu precisava adequar técnica de linguagem, velocidade de linguagem, leitura, forma de explicação, isso eu percebi que estava chegando um pouco mais. E, por exemplo, todos os estudantes precisam ter uma linguagem razoavelmente afetiva, pelo menos razoavelmente afetiva, no sentido de cuidado, eu me preocupo com você. Mas quando eu estou falando de ensino fundamental, no caso os anos finais, é mais. Eles querem esse cuidado, eles necessitam esse cuidado, e esse cuidado faz a diferença entre uma boa aula e uma aula não tão boa, assim. Então é um cuidado que eu acho que é muito importante. A gente já vai puxar um pouco mais para isso, porque eu queria também voltar a falar agora um pouquinho sobre essa questão da evasão escolar, que ela é um problema que aqui em São Paulo, por exemplo, assola muito a rede estadual de São Paulo para o ensino médio, e eu sei que no Brasil inteiro é uma questão, né? De acordo com um censo do IBGE, acho que de 2024, 2024 que eu tenho aqui, foi 8,7 milhões de estudantes que não tinham o ensino médio completo, né? Tava ali entre os 14 e 29 anos e precisou sair da escola. E aí você vai conversar com o pessoal. Boa parte fala que é por causa da necessidade de trabalhar, e boa parte, mas assim, boa parte, quase 30%, são 27%, fala que é pela falta do interesse no Uhum. estudo. E aqui na falta de interesse, trabalho, gente, às vezes não tem jeito, às vezes é uma questão social, nem sempre a escola consegue resolver, infelizmente. Mas agora, quando a gente fala sobre o interesse no estudo, o que que é essa falta de interesse? Será que foi para a escola e não foi efetivo? Será que foi para a escola e o conteúdo não alcançou? Será que foi para a escola não fez sentido? Nessa área, nesses 30% que está aqui, é uma área onde nós, professores, nós, gestores, coordenadores, a gente consegue agir nessa área para dar uma melhorada. A outra parte eu sei que é uma parte estrutural, é questão de Brasil, é política pública, né? Então tem muito a ser feito em todas essas áreas, mas tem uma aqui que é diretamente a nossa mão, que é justamente a parte quanto ao interesse. E aí eu quero puxar uma questão aqui. Quero fazer um exercício, né, aqui nessa mesa, de que forma será que uma comunicação mais efetiva, como essa que a Isabela descreveu para gente agora, há poucos minutos atrás, uma comunicação que ela seja mais afetiva, mais próxima, como que será que esse tipo de comunicação pode afetar, pode impactar essa permanência dos estudantes, esse interesse pela escola, essa evasão dos estudantes? Isabela, você tem alguma teoria de como que isso pode auxiliar a lidar com esse número tão gritante? Eu acho que o primeiro passo é você se disponibilizar a entrar no mundo do outro. Então, quando eu estava falando de gostar de gente, do acolhimento, da comunicação empática, faz parte da comunicação empática a gente entrar no mundo do outro. Vou te dar um exemplo, tá? Por Meu favor. filho passou uma fase querendo. Ele tem 9 anos. Ele passou uma fase jogando, sabe, coisa de criança mesmo, que tira a roupa, deixa a roupa toda espalhada, e aí vai tomar banho, aí depois não bota a roupa para lavar, e isso começou a me dar um negócio. Eu falei, gente, não pode, esse menino tem que botar a roupa para lavar, cadê, né? Cadê a autonomia, cadê a responsabilidade, cadê a disciplina e tudo mais. E aí eu comecei a querer conversar com ele, mas nessa coisa meio tradicional de menino, pega essa roupa, bota lá, mais que coisa, todo dia, eu tenho que receber, repetir a mesma ladainha, e que não sei o que, que não sei o que lá. E eu tava vendo que não tava fazendo o menor sentido para ele, e ele continuava deixando tudo espalhado. É um exemplo muito simples, mas que diz muito sobre comunicação empática e a gente se colocar no mundo do outro. E aí eu falei assim: o que que eu faço, né? Trabalho com comunicação, preciso mudar a estratégia de comunicação com o meu próprio filho, porque não tá rolando, tá dando ruim aqui em Não casa. chegou, né? A informação não Não chegou. chegou, não chegou. E aí eu fiquei pensando assim, quem são os maiores ídolos dele no momento, né? O meu filho adora futebol, os maiores ídolos dele são o Messi e o Vini Júnior. Legal. E aí eu sentei com ele e comecei a conversar sobre esses jogadores. Falei, filho, eu tenho certeza que o Messi e o Vini Júnior, quando eles tinham a sua idade, eles também espalhavam tudo pela casa e tal. Mas vamos falar deles hoje? Vamos falar o que que pode ter acontecido na vida deles para eles serem tão comprometidos. Ele tinha acabado de ver o documentário do Vini que tinha saído, né? E que a gente vê como ele é comprometido de fato com aquilo a que ele se propõe. Como ele tem uma responsabilidade em relação ao trabalho dele e tal. E aí eu falei assim, o que será que aconteceu nesse meio, né? Nesse meio tempo aqui?
Eu acho que eles perceberam, né, filho, que a responsabilidade é uma coisa importante, que a disciplina é uma coisa importante, que a gente só vai galgando os nossos passos na vida se a gente realmente for conquistando essa disciplina e esse comprometimento. Então, é se comprometer desde a dar tudo numa partida de futebol, mas também a roupa no cesto e tudo mais. E aí ele foi entrando na minha conversa. E 30 segundos depois, nós tínhamos roupas no cesto, Olha nada no só. corredor. E ele contando e falando, e aí já se envolveu, já falou do Messi, já falou da cena, já falou disso, daquilo. O que que eu tô querendo dizer com isso? Eu entrei minimamente no mundo dele para que a comunicação se estreitasse. Para que a gente pudesse fazer conexão nessa comunicação. Porque quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de conexão. A gente tem a comunicação aqui num ponto e a conexão nesse ponto final, né? Como se a comunicação tivesse no ponto inicial e a conexão no ponto final. E a gente vai usar estratégias de comunicação nesse meio, aqui nessa linha, para a gente chegar no que a gente quer, que o nosso objetivo é gerar conexão. Eu não estava gerando conexão. A partir do momento que eu entrei no mundo dele, eu gerei conexão imediata. Então, voltando para a pergunta de vocês, o primeiro passo é entrar na vida desses estudantes, é entender o que que atrai eles, porque eles consomem informação e eles digerem informação de uma forma completamente diferente da nossa. Completamente diferente. É outra geração, é outro mundo. É a mesma coisa quando a gente fala da geração Z nas grandes empresas hoje. As pessoas ficam, porque geração Z, porque essa geração não quer nada da vida. Eu falo, gente, vamos parar de falar mal. A primeira coisa é parar de falar mal. Vamos olhar o que essa geração tem de bom e vamos entender com empatia como essa geração cresceu. O que que aconteceu para que essa geração tenha um comportamento X, Y, Z, A, B, C? Vamos entrar nesse mundo e entender o que que a gente pode tirar desse mundo para de repente trazer para uma conversa ou para de repente fazer um trabalho de casa que eles vão desenvolver certas habilidades através do mundo deles, por meio desse mundo, vai gerar mais interesse. Se você não entra no mundo, você não gera conexão. Não tem como. Então, o primeiro passo, e resolve de verdade, porque eu já vi isso acontecer em empresa, eu já vi isso acontecer com lideranças e times. Então, lideranças que não conseguiam conectar com seus times e que, a partir do momento que fizeram uma dinâmica, que fizeram um encontro mensal para conversar, ou que Chegou. né, ou lideranças que pesquisaram mais sobre o time. Quem são essas pessoas? Do que, né, o que que elas gostam? Do que elas gostam? Como é que elas vivem? Quais são os maiores interesses dela? Então, a partir do momento que você descobre isso, você consegue estar mais presente nesse universo e trazer prazer, porque quando a gente fala de aprendizado, a gente precisa trazer prazer para o aprendizado, porque se eu não tenho prazer no aprendizado, eu vou parar, eu vou embora. Então você consegue trazer esse prazer com mais facilidade. Eu não sei se faz sentido para vocês como educador, mas eu Faz. gostaria de Perfeito. ouvir. Faz bastante sentido, Perfeito. tá? Faz bastante sentido. O que que você acha, Rê? Quando, né, a Isabela já começou a falar, eu já estava aqui escrevendo sem parar, porque é justamente, né, quais estratégias de ensinagem eu estou utilizando na minha escola? Faz. Que metodologia de ensino eu estou escolhendo? Porque eu tenho que planejar a minha aula, né? Eu tenho um planejamento anual, eu tenho um projeto político-pedagógico da minha escola. Que escola é essa? Primeiro, que escola é essa? Ela tem que ter uma identidade, não é? Para eu querer pertencer a algum lugar, esse lugar tem que ter uma identidade, né? E quando eu penso nas estratégias de ensinagem, nas metodologias de ensino que eu estou escolhendo, eu ali, né? Se eu escolho uma metodologia ativa, por exemplo, né? Se eu vou trabalhar ali com os meus alunos a rotação por estação, onde ele vai estar em grupo, ele vai ter que ali naquele momento conversar com o outro, eles vão ter que discutir ideias, ele vai ter que respeitar o momento do outro, ele tem um momento de ouvir, ele tem um momento de falar, ele tem um momento de se expressar, ele faz parte daquilo, né? Eu só vou querer estar onde eu me sinto parte, onde eu me sinto pertencente. É óbvio, né, que nem todo mundo, você não vai conseguir, você fala, Regiane, isso é 100%? Não, mas já é comprovado que quando a gente escolhe uma boa metodologia de ensino, a gente sim traz o aluno para a escola, o aluno quer fazer parte daquilo, diminui até a questão melhora a assiduidade do aluno. Então, a Hum, frequência escolar, né, isso é comprovado. Então, se ele está indo para a escola, é que ele gosta de estar naquele lugar. Já Uhum. começa por aí.
né? E se ele passa por todas essas coisas, né, nos momentos, dependendo do que o professor... Porque não dá mais, né? E aí a Regiane, eu bato nessa teclinha já há muito tempo, não dá mais para você dar aula expositiva para uma criança de 6, 7, 8, 9. Você fica... Gente, são 4, 5 horas dentro da escola, né? A gente falando de período regular. Já Uhum. pensou você escutar um professor falando, sabendo que da sua É, casa você vai ter, por mais simples que seja, um videogame, um lugar, uma coisa que é muito mais atraente. Nossa, Regiane, essas coisas são mais atraentes que o professor são, o celular. Então eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser. Né? E aí a gente bate na teclinha também da formação do professor, a formação em serviço. A gente tem que identificar como equipe quais são as metodologias que se adequam melhor à minha escola. Né? O que você conversa com os alunos, você sai no corredor e conversa. Eles te falam: nossa, eu gosto da aula do Keller, eu gosto da aula da Isabela. Né? E eles também Sim. falam: eu não gosto daquele professor. E aí você vai falar: nossa, por quê? Não, você vai só ouvir. E aí você, como adulto da situação, vai descobrir o porquê, né? Você vai descobrir o porquê. Mas, assim, não... Aí você fala, Regiane, é simples? Não é simples. Mas o professor, ele tem que estar preparado para fazer um bom planejamento, para se organizar com o que ele vai utilizar na aula. Então, você fala, são muitas vertentes? Sim, que a gente sabia que quando a gente se tornou professor, seria assim. sim. Desculpa, Uhum. faz parte. Né? E olha a É, importância da escuta, né, nesse momento, porque é você escutar o aluno também, que é o que você está dizendo. O aluno fala, eu Sim. gosto do professor tal, eu gosto da aula tal, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. A gente precisa entender que a escuta, ela é uma oportunidade de transformação. Então, perfeito. é encarar a escuta. Ah, muito chato ficar ouvindo. Não, não é muito chato. A comunicação, ela começa na escuta. Você precisa escutar para poder se pronunciar. Então, você escutar, você ter essa escutativa, porque o que que é a escutativa? É a escuta que você complementa com fala. Não é uma escuta que você escuta, escuta, escuta e não faz nada com isso. Você complementa, você pergunta, mas por quê? A comunicação é feita de boas perguntas. Então, se essa conversa se der de forma efetiva, com muita escuta, com muita colaboração, você vai conseguir mudar a estratégia de comunicação e entender qual é a melhor forma de você trazer esse aluno e ele se comprometer com aquilo que está acontecendo, ele se comprometer com aquele exercício, ele se comprometer com aquela aula, ele se comprometer com os colegas, com o próprio professor. É super possível fazer isso. Só que eu costumo dizer o seguinte: comunicação, quando a gente se propõe a ter uma comunicação empática e efetiva e eficaz, dá trabalho. E tem gente que não quer ter trabalho. Aí é uma escolha, né? Então, em qualquer lugar, seja na escola, seja numa empresa, seja em casa, para eu resolver uma questão, para eu ter uma conversa difícil, para eu entender como é que eu vou abordar, fazer uma abordagem, isso dá trabalho. Eu preciso pensar, me preparar, desenhar roteiro, conversar, ouvir de novo, e de novo, e trazer, e conversar, e fazer reunião. Isso dá trabalho, isso dá trabalho. A gente bota muita energia. Comunicação é energia pura. Então a gente também precisa estar disposto e precisa querer e gostar de ter esse trabalho. Porque senão Perfeito. a gente não vai sair do lugar. Perfeito, perfeito. Acho que esse ponto você, Isabela e a Regiane também colocaram, né? E aqui, professor, acompanha a gente. A gente sabe, nós sabemos, todos nós estamos aqui, nós sabemos que a educação tem um milhão de dificuldades, a educação pública tem dificuldades, a educação privada tem dificuldades, a educação do ensino superior tem dificuldades, a educação básica tem dificuldade. Isso não é novidade, ninguém aqui está negando a realidade, tá? Nós sabemos que muitas vezes você pode enfrentar uma sala que tem 35, 39, às vezes, estudantes naquela sala de aula. Só que tem uma coisa, a Regiane deixou isso bem claro e a Isabela falou agora. Não é fácil mesmo e as coisas não são soltas, tá? Não é tudo solto, ah, eu vou chegar lá e vou dar minha aula. Não, nós somos especialistas. É preciso planejamento, é preciso cuidado, é preciso entender, é preciso perceber, inclusive no meio do caminho, a gente falar assim, ok, com essa sala eu tô lidando assim, não está funcionando, vou precisar rever. Conversa com os pares, conversa com a direção, conversa com os estudantes. Pergunta para eles o que que você precisa para chegar, não tem problema. Pergunta para eles também. Tá tudo certo, eles podem comunicar. Dependendo da idade, eles podem comunicar. E dependendo da idade, mesmo que eles não comuniquem exatamente aquilo que você precisa, o que eles falarem, você vai poder tirar alguma coisa dali. Você vai poder entender se falta uma ludicidade, se falta um exercício, o que que tá faltando. E tem um outro ponto que eu acho que ele é muito legal,
que você, Isabela, citou aqui, né? Teve um momento em que você citou sobre isso, que é justamente quando a gente ouve o estudante para entender também o que é, qual que é a cultura da escola. Qual que é a cultura que a escola já tem? A Regiane fala muito sobre cultura da escola e qual que é a cultura que você quer desenvolver na escola. Porque às vezes a escola vem com uma cultura, a comunidade tem uma cultura que, por motivo XYZ, precisou surgir ali, é uma cultura de sobrevivência, e uma cultura de sobrevivência ela tem que ser valorizada? Claro, mas ela também tem que ser desenvolvida. Então pode ser que você fale assim, ok, é uma cultura que existe aqui, mas ela não é compatível com o ambiente escolar, esse tipo de linguagem, esse tipo de proposta, esse tipo de posição. Então, eu estou lidando com uma instituição de educação. Eu vou desenvolver aqui uma cultura específica. Então, onde eu quero chegar? Como que eu vou fazer para chegar lá? Tudo isso também são detalhes que são importantes para você desenvolver, né? Para você poder trabalhar dentro da tua instituição. E de novo, professor, se não for a gente, quem é que vai fazer, né? Se não for os professores, quem é que vai realizar isso? Nós estudamos, nós estamos buscando informação, estamos fazendo um Arco 43 junto com a Editora do Brasil e Isabela Sais para poder falar sobre esse tema com você, né? Então, assim, não é só uma questão de que, não me chegou a informação. Beleza, pode não ter chegado, mas há locais, há formas de tentar chegar lá. Então, é a partir desse ponto que a gente começa a trabalhar. Eu queria pontuar mais uma questão, e eu vou puxar primeiro você, Rei, agora, porque eu queria saber que você percebe? Que indício que você sente, ou que você observa no local, que tá faltando uma conexão comunicacional, assim, tá faltando ali encaixar alguma coisa entre professor, gestor, entre estudante e o gestor, entre o aluno e o professor. Tem algum sinal que você fala, ok, isso aqui para mim é um sinal de que a comunicação não tá chegando, né? Isso aqui é um sinal de que não está funcionando, que eu vou precisar fazer como a Isabela fez com o filho, né? Que é sentar e tentar chegar naquele mundo, tentar entender como é que eu alcanço. Tem algum sinal que para você é marcante de que não está chegando a comunicação? Keller, é muito claro, a criança faz cara feia, mas o adulto também faz. Se É você verdade. olhar, as pessoas, gente, elas não querem, ó, falta de professor, tá? Boa. Falta frequência, porque a gente fala da frequência dos discentes, mas os docentes também vão começar a faltar, isso é certeza, não é? Então você vai olhar ali para o. E hoje a gente tem tudo ali, né, na tela. Antes você tinha que. Quantos faltaram hoje? Mas hoje está tudo Imediatamente, ali. né? E agora, a falta é uma das coisas que chama atenção. Não é? E quando você vai fazer uma reunião também, né, que a gente tem os horários de trabalho pedagógico, o professor deu a aula, mas ele foi embora não ficou para o horário de trabalho pedagógico, também é um sinal, né? Ele só deu a aula dele, não vou faltar com os meus alunos, mas com essa equipe eu não estou afim de falar. É a real, né? E a gente olhar também para a comunidade, não é? Os pais, os responsáveis, né? A gente percebe quando eles não querem nem te ouvir, já chego. Gente, entre parênteses aqui, gestores, vai ter gente que vai chegar gritando de qualquer jeito, tá? Mas tem os que chegam gritando. E com o tempo, você falou uma coisa, Keller, uma palavra que eu gosto muito, a questão, a cultura do lugar, o contexto que você está inserido, e você vai acostumando e se organizando e planejando para atender aquela comunidade, e você vai conseguindo mudar algumas coisas, não é? Hum, Mas, legal. óbvio, quando você chega numa escola, assim, né? Você vai ter muitos embates principalmente com a comunidade, porque você muda algumas coisas e eles não querem aquilo. Então você vai se adequando também, né? Mas há adequações que você precisa fazer, né? Porque a escola ela tem objetivos a serem alcançados, então a gente precisa e fazer essa comunidade entender isso, né? Então, não sei se eu te respondi a questão dos professores, mas aí o canal, qual é o canal, né, Kelly? O canal sempre é o diálogo. Gente, está acontecendo alguma coisa aqui. Vamos falar? O professor também tem que ter um momento de fala, né? E falar de verdade, porque a gente brinca da sala dos professores e quem nunca, sempre é na sala dos professores, né? Nossa, a gente estavam falando lá que não sei o quê, que não sei o quê. Mas não, o professor também tem que ter a liberdade, no momento das reuniões da escola, de falar. Olha, é isso, né? Isso não tá legal. Coisa simples, gente. Até se você não tiver um material legal para você trabalhar, já deu erro, já deu ruim seu planejamento, né? Você faz um plano de aula, se faltou material, o professor vai ficar de cara feia.
Não é Então, não verdade. foi uma, não foi duas, não foram três. Então, você precisa ter esta comunicação. Gente, estão precisando de alguma coisa? O que está faltando? Não é? E quando você vai fazer uma festa, por exemplo, todos estão de acordo? Né, tenho uma coisa que eu aprendi já há muitos anos, que é eu reúno o conselho para tudo. Nossa, Regiane, para tudo, porque eu não tomo decisão sozinha, sabe? Não sou eu, são eles que vão decidir. Até porque depois você fala, Regiane, depois, Keller, foi o Todo conselho que mundo. decidiu. É, Acabou, entende? Isso também é importante. Você vai evitar uma série de coisas se você reunir o conselho, reunir a APM. Gente, o que que a gente vai fazer no Dia das Crianças? São eles que vão decidir. Como é que vai ser a festa junina? Teve coisas desse ano da festa junina que eu falei, gente, eu não voto nisso, não. E eles votaram. Depois terminou. Ah, porque tá vendo? Mas deixa acontecer, não é? As pessoas precisam passar pelas situações também. Então, é outra dica aí para o gestor. Não decida nada sozinho. Nem a cor do giz, se você ainda usa giz na sua escola, que você vai comprar. Né? É o grupo. A escola não é sua. Então, quando você sempre tem um grupo, né, um coletivo ali decidindo junto com você, as coisas vão caminhar melhor. Não que não vai perfeito. ter desafios, mas vai ser melhor. Perfeito. Eu tenho uma colega que ela é minha coordenadora, Vivian, o nome dela. Um abraço para Vivian aqui. E a Vivian é minha coordenadora numa das escolas que eu trabalho, no caso, a escola particular. Ela é uma ótima coordenadora, assim, de diversas formas. E essa semana mesmo nós estávamos conversando na sala dos professores e ela sempre chega, toma um café com a gente, conversa conosco, né? Aí teve uma conversa que ela tava lá, ela falou assim: que é isso que vocês estão falando? E aí a gente olhou para ela e falou assim: olha, não, a gente só quer conversar agora com a Vivian professora. Porque se a coordenadora souber disso, ela vai ter que tomar alguma atitude e não precisa, né? Então a gente conversou com ela. Ela falou assim: ah, tá, então peraí. Aí Agora é leve. ela finge que desliga e fala: então É, pode mas é falar. isso mesmo. Mas esse tipo de postura, ela é uma coisa importante porque tem que conversar. Professor, se você não. Se a sua fala não tá chegando na gestão, abre a porta da gestão e vamos conversar, né? Se não tá chegando no estudante, para tudo e ouve o estudante, né? Para tudo e refaz Os e grêmios, conversa. né? Os Os grêmios grêmios também, decidimos com o Grêmio. Uhum. precisa ter esse tipo de postura. E de novo, a Sim. dica da Isabela é maravilhosa. Tenta entrar no mundo, né? Acho que essa dica aqui ela é muito importante. Inclusive, Isabela, quero perguntar pra você também, se você tem alguma dica de que algum sinal de que tá faltando ali, que não tá chegando a informação, quando eu penso sobre grandes organizações, né? Você também conversa com diversas empresas, com diversas formas. Como que você percebe ali que não tá chegando o papo? Ah, são muitos sinais. Olha, isolamento, ahn, tristeza, desinteresse. O Boa, desinteresse que a gente estava falando aqui, né, boa. anteriormente, ele é um sinal de que tem alguma coisa acontecendo, porque a gente sabe, principalmente quando a gente fala de criança, adolescente, a gente sabe que eles são muito curiosos, muito interessados. Então, se você botar na frente uma coisa que realmente deliga, eles vão responder. Né? E é assim com a gente também, é assim com os adultos, é assim nas grandes organizações. Se você trabalha numa empresa que tem como prioridade essa conexão, que tem como prioridade essa comunicação eficaz, empática, você vai ver cada vez mais interesse em trabalhar, cada vez mais interesse em entregar. Quando você não tem, quando você tem uma falha de comunicação, quando você tem um ruído nessa comunicação e precisa trabalhar, você vai vendo tristeza, você vai vendo desinteresse, você vai vendo, às vezes, uma agressividade exacerbada. Às vezes Boa. pode vir em forma de agressividade. Então, assim, é uma lista imensa, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de agressividade, a gente sabe que todos nós temos uma dose de agressividade dentro da gente e que na dose certa, né? É como a gente fala, por exemplo, da ansiedade. Todos nós temos uma dose de ansiedade e ela, na dose certa, faz com que a gente reaja, faz com que a gente seja proativo, faz com que a gente diga: olha, o seu limite é esse. Você não pode passar daqui. Então a gente precisa ter essa agressividade dentro da gente, essa ansiedade, digamos assim, dentro da gente, na medida certa. Mas quando passa do limite, o que será que está acontecendo? Vamos olhar? Vamos olhar com atenção?
para essa criança, para esse adolescente, vamos olhar com atenção para esse professor, porque isso pode estar acontecendo, como vocês bem falaram agora, com o professor. O professor é que pode estar precisando colocar a voz no mundo e pode estar Uhum. tendo dificuldade de colocar essa voz no mundo, de repente, porque tem um gestor que não é aberto a isso. Porque é fácil a gente dizer, né? É só falar com o gestor, mas tem muitos gestores, quando a gente fala de liderança, não é porque a pessoa está num posto de liderança que ela está agindo de forma a abrir essa comunicação, de forma a acolher através da comunicação, de forma a validar os sentimentos do seu time. Então, muitas vezes, precisa se fazer um trabalho com a liderança. Né? Então, assim, quando tem alguma questão na comunicação, a gente começa a perceber através desses sinais. A pessoa é como se a pessoa fosse murchando, e aí cada um, de acordo com o seu temperamento, vai fazer uma coisa. Um fica mais agressivo, o outro se cala, o outro se isola. Mas, né, a gente vê, inclusive, muitos documentários hoje falam, inclusive, sobre a coisa dos celulares, de como as crianças vão se isolando através da tecnologia. Por quê? Porque existe ali quando você exageradamente oferece esse tipo de diversão, muito entre aspas, para a criança, a gente sabe que tem muitos malefícios e que uma das consequências disso é o quê? É o isolamento. Então, com a comunicação é a mesma coisa. Quando você oferece uma comunicação agressiva, uma comunicação violenta, né? Porque a gente está falando aqui o quê? Quando a gente fala de comunicação empática, a gente está falando de comunicação não violenta. Mas não Sim. é o que a gente encontra em muitas organizações, em muitos lares. Às vezes a comunicação violenta vem de dentro de casa. Então a gente percebe nessa criança que é submetida a uma comunicação violenta, como ela se isola, como ela de repente não fala, como ela fica com medo de se expressar. E isso é muito curioso porque vai refletir na vida adulta. Então, muitas vezes, a pessoa que não tem uma comunicação eficaz, a pessoa que tem muito medo de falar, muito provavelmente lá atrás ela foi calada, ela foi vítima de alguma violência verbal, de alguma violência emocional, né? Física também, mas enfim, isso tudo vai minando a pessoa. Então, quando as coisas não funcionam, a gente dá sinal. Só que o que que acontece? Quem está do outro lado precisa estar atento. Quem está do outro lado precisa estar presente. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que é da área médica, e um paciente dela foi diagnosticado com não me lembro, acho que com um TDAH, ou algo parecido. E aí foi se investigando, 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 e chegou-se à conclusão que essa criança não tinha TDAH, que a distração e a falta de atenção da criança estava se dando por conta de um problema respiratório. Então ela Uau. estava respirando mal, e por isso ela não conseguia se concentrar. Só que até os olhares chegarem nessa criança, ela foi diagnosticada com uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver. Ela estava com uma questão respiratória, ela precisava fazer alguma coisa de adenoide, né? Então, olha como a gente precisa estar atento, inclusive para dizer essa criança tem isso, essa criança tem aquilo, porque a gente precisa estar atento. E Verdade. infelizmente, atenção e presença é uma coisa que a gente está perdendo a cada dia numa velocidade gigantesca. Quantas e quantas vezes as pessoas falam com a gente não presta atenção, a gente não está presente. A gente tem 500 mil estímulos, então a gente está ao mesmo tempo vendo uma mensagem no WhatsApp, ouvindo uma pessoa falar com a gente, acabando de responder um e-mail e falando com uma outra pessoa. Não dá, não dá, não tem como. Então a gente precisa começar a fazer, a exercitar mesmo o nosso cérebro para que ele volte para o momento presente, para que a gente viva o aqui e agora, porque é no aqui e agora que a gente vai ter atenção, é no aqui e agora que aí voltando lá para o início da pergunta, que a gente vai poder perceber se essa criança, se esse professor está com algum, né, está mostrando alguma característica, algum sentimento de que talvez a comunicação esteja indo para um lado que não deveria estar indo. Passa tudo pela presença. De novo, passa pela presença, passa pelo cuidado, passa pela empatia, passa por tudo que a comunicação deve ser. Perfeito, perfeito. Concordo 100%. Essa questão da presença, gente, me pega, tá? Me pega bastante, porque às vezes você tá sofrendo por alguma coisa. Sei lá, ai meu Deus, tô lembrando de muito uma situação do passado, não sei o quê. É porque você não tá aqui, você tá lá, sabe? Muitas vezes você não tá presente, você tá em outro lugar. Isso é uma questão que pra mim é muito complexa também, muito importante discutir.
muito importante discutir, muito complexa e que muitas vezes o podcast, inclusive, me ajuda muito, porque o podcast é um papo onde eu estou aqui, eu preciso estar aqui, né? Tem que Então, estar. estar conversando, estar ouvindo, É, estar entendendo é muito bom para me lembrar aonde que eu tô, aonde que eu preciso estar. E a sala de aula também é um lugar que a gente precisa estar, viu? Um minutinho que você não tiver na sala de aula ali com o estudante, coisas doidas acontecem, assim. É lá que a briga acontece, é lá que o desentendimento acontece, é lá que algo desse tipo de coisa acontece. Certo, Rê? não dá, acho que eu já até falei aqui, não dá para a gente ir para Eu falo que a escola é o lugar onde todos os seus pontos de atenção devem estar ligados. Sim, Todos. Então, realmente, você tem que fechar o portão e falar: agora eu estou aqui. E estar de verdade. Né? Até porque é o que eu falei, as crianças percebem, o adolescente percebe, não é? Eu já escutei de aluno: ele deu a aula, mas ele nem estava aqui. Gente, É, de um aluno de 10 anos. pesado, hein? olha, você tá vendo? Pesadíssimo. Aí eu perguntei onde ele estava, porque no celular. Entende? Então, são questões, né? E é o que eu falo, basta um minuto para eles subirem numa cerca, para eles subirem na carteira, enfim, né? Para enfiar o lápis no Inclusive para chamar a outro. atenção, né? Já que você não tá lá, Exato, ele vai porque já que chamar a você não sua está atenção. lá, deixa eu aprontar. É, Então, por favor, professores e professoras, a gente tem que estar, não tem o que fazer. perfeito. É isso aí. Pausa aqui rapidinho. Fique conosco porque nós já voltamos pro podcast. Tá precisando economizar nesse começo de ano? A Editora do Brasil te ajuda. Garanta a compra do material didático com benefícios exclusivos, que só as escolas parceiras têm. Com o código Família Inteligente Economiza, você adquire um material didático com diversas vantagens na nossa loja virtual, com frete grátis e condições de parcelamentos diferenciadas, na compra por cartão de crédito. Além disso, oferecemos pagamento à vista com débito, boleto ou Pix. Receba o seu material com comodidade na sua casa ou na sua escola. E não vai perder os nossos descontos exclusivos, hein? Com o programa Família Inteligente Economiza, garantir o melhor material didático nunca foi tão fácil. Acesse editoradobrasil.com.br/família-inteligente-economiza e economize hoje mesmo. Tem diversas questões envolvendo a comunicação também que eu acho que é muito importante. Um ponto que eu não poderia sair desse programa sem conversar é algo que é muito urgente e que nós já tangenciamos aqui nesse último papo, essa última fala que você trouxe, inclusive, Isabela, que eu acho que foi tão importante, que é quando a gente fala sobre comunicação e a relação com a ideia de saúde mental. Não ser percebido é traumático para nós como pessoas, assim, é muito traumático. Você estar perto do outro e não ser visto, você estar próximo do outro e não ser ouvido, você estar conversando com o outro e não ser significante, você ter o outro como alguém tão significante para você e essa significância não é devolvida ou não tem uma troca, são questões que são muito, muito pesadas para quando você é criança, mesmo quando você é adulto, tá, gente? É muito chato quando isso acontece. Mas quando a gente fala de criança, isso é muito forte. Então, acho que seria importante a gente passar pelo menos um minutinho e eu puxar essa pergunta para você, Isabela, que é se a comunicação empática ela também contribui para auxiliar nesse momento a saúde mental dos estudantes. Eu sei que sim, mas eu gostaria muito de ouvir como que você vê essa questão, porque aqui passa pelo celular, passa para não atenção, passa pelo silenciamento, né? Passa por diversas coisas. Como que você observa esse tema? Sim, certamente a comunicação está mais ligada à saúde mental do que a gente imagina em todos os lugares, nas escolas, nas empresas, dentro de casa. Porque quando a gente fala, por exemplo, dentro de casa, será que esses pais, né? Será que alguns pais, e aí eu falo de todos nós, tá? Eu não estou Uhum. olhando para o outro e dizendo que acontece com o outro, não, todos nós. Será que a gente está realmente 100% atento à nossa criança no momento em que a gente pode? Porque, claro, tem horas que a gente não pode. Tem horas que a gente está fazendo uma coisa e a criança está fazendo outra, e dependendo da idade da criança, isso é muito bom, que você vai dar autonomia para essa criança. Mas naquele momento de gerar conexão, de construir boas memórias, será que a gente de fato está presente? Então, outro dia eu vi um vídeo de um pai que estava empurrando uma criança no balançando uma criança no balanço, a criança rindo e se divertindo e olhando para ele, mas enquanto ele balançava a criança, ele conferia o celular.
Então ele estava apenas num movimento mecânico de empurrar o balanço, mas o que ele estava mesmo é querendo resolver a vida no celular. Eu sei que a gente vive essa loucura hoje em dia, né? A gente tem muita coisa para fazer, são muitas atribuições na vida, a gente realmente fica assoberbado, mas a gente precisa entender que, como você falou, Keller, a atenção ao outro e principalmente às nossas crianças, sejamos nós pais, cuidadores, mães, professores, mas principalmente, né, independente de quem, de que relação a gente tenha com a criança, mas quando a gente olha para uma criança, a gente precisa realmente olhar para ela, a gente precisa escutar, a escuta é importantíssima, porque essa criança, como você falou, ela precisa se sentir notada, ela precisa se sentir percebida, né? E ela precisa ter um espaço de acolhimento para não adoecer, para não adoecer mentalmente, né? Então, para ela ter saúde mental, ela precisa ter esse espaço de validação de sentimento, de acolhimento e de poder compartilhar a dor dela, porque se tem dor, outro dia eu vi uma entrevista, uma conversa eu até postei nas minhas redes sociais, uma conversa do Pedro Bial com uma psicóloga chamada Mariana Clark, e eles estavam falando é, tem uma frase que o Pedro Bial diz, que inclusive eu acho que está no livro dela, ele diz o seguinte: dor compartilhada é dor atenuada. Então, quando a Boa. gente compartilha a nossa dor, a gente atenua a nossa dor. E ela chega a dizer o seguinte: é claro que a gente sente a nossa dor, mas o mais importante, na verdade, não é a dor que a gente está sentindo, é como a gente coloca essa dor para fora. Quem é que está ouvindo a gente? Se a gente tem rede de apoio para colocar essa dor para fora. Então, quando a gente fala de saúde mental dentro das escolas, quando a gente fala de saúde mental de crianças de 9, 10, 11, 14 anos, a tecnologia, né, é protagonista nesse cenário. Quando a gente fala disso, a gente precisa conversar, a gente precisa olhar no olho da criança, a gente precisa dizer: eu tô aqui para te ouvir, confia em mim. O que a gente chama de segurança psicológica dentro das grandes empresas, que é exatamente você permitir que o seu time tenha segurança para colocar um incômodo para fora, a gente precisa também proporcionar dentro da escola para as crianças. Perfeito. A criança precisa se sentir segura, ela precisa ter um ponto de referência, ter uma pessoa, que seja uma pessoa de referência, mas para dizer: olha, aconteceu uma coisa aqui hoje que eu não gostei. Ou, olha, tá acontecendo uma coisa, sei lá, de repente um episódio de bullying, tá acontecendo uma coisa repetidamente que não está legal para mim. Ela precisa se sentir à vontade para falar isso com pelo menos uma pessoa. Precisa ter uma pessoa com quem ela se sinta à vontade. Se ela pudesse se sentir à vontade com 10, maravilhoso. Melhor. Pelo menos uma pessoa ela precisa se sentir à vontade. E aí é dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o cuidador, é com um professor fora de casa, né? Então ela precisa ter ali, falando de criança, um adulto de preferência, né? Porque aí, se ela tiver uma outra criança, talvez não adiante muito, porque ela não tem a maturidade ali que a gente tem para contar para um amigo, né? Então, para um adulto, ela precisa chegar para um adulto e pedir ajuda e dizer o que está acontecendo. Então, Uhum. é isso, comunicação está intimamente ligada à saúde mental. A gente precisa, de fato, lapidar essa comunicação para que ela seja veículo de esclarecimento, de troca dessa conexão que vai fazer com que as crianças, adolescentes e todos nós não adoeçamos como estamos adoecendo atualmente, né? É uma coisa global. A gente está falando do mundo adoecendo, né? A gente está falando das taxas de burnout nas empresas, a gente está falando de taxas de suicídio aumentando, né? Entre adolescentes. Então, é assunto muito sério. E a comunicação passa por esse assunto. E ela pode ser um veículo de transformação de situações muito graves enfim, para resolver situações muito graves. A Perfeito, comunicação perfeito. Acho pode ser que protagonista nesse sentido. é muito importante levantar esse tema, tá? Porque realmente, nossos estudantes estão precisando disso. Eu até procurei aqui, eu cheguei a dar uma olhadinha. O pessoal que tá no vídeo vai conseguir me ver procurando, o pessoal que tá ouvindo no podcast não vai. Porque eu tava tentando lembrar quem foi, que não tem muito tempo nós conversamos um pouco aqui no podcast. Alguém que falou o seguinte: que a nossa sociedade ela não sabe muito bem o que fazer com os adolescentes. Não sabe porque não ouve, inclusive, tá? A gente não sabe porque a gente não entende. A gente virou um distanciamento muito grande. Porque é quase uma subcultura olhando na internet, com seus próprios diálogos, com suas próprias falas, com o seu próprio universo, e não
tem muito esforço por parte dos adultos ou dos professores para visitar aquele universo, porque aprender um novo vocabulário, né? É um desafio mesmo de fazer isso. O que está fazendo com que a gente se distancie muito dessa geração. E aí, né, sai aqueles comentários de, como você mesmo falou, Isabela, a tal geração não sabe fazer isso, a geração não sabe fazer aquilo, mas não tem nenhum esforço de entender por que que eles agem assim, o que está acontecendo. E, gente, na hora que a comunicação falhar, se virou realmente duas culturas alienígenas umas para outras, a educação, o ensino vai ter dificuldade. Com certeza absoluta, o ensino vai ter dificuldade. E nesse caso, Keller, o adolescente, por exemplo, a gente se acostumou a chamar adolescente de aborrecente. A gente se acostumou É, a dizer que a adolescência é uma fase muito difícil, é uma fase complicada, é uma fase, ai, que e fica saco, assim, né? ai, meu Deus, adolescente. A gente tem que parar com isso. Parar com isso. E digo de novo a gente, porque quem nunca, né? Quem nunca falou, ai, meu Deus, adolescência, ai, nem me fala da adolescência. Claro, é um momento que tá, a gente está aqui na efervescência da vida, sem entender direito o que está acontecendo, o corpo se transformando, a mente se transformando, mas vamos nós, sabe quando a gente diz assim, quem é o adulto da relação, né? Então tá com a Exato. gente, sabe? Nós somos os adultos da relação. Então vamos se abrir para esse adolescente, vamos se abrir para essa geração X, Y, Z, A, B, C, mas vamos se abrir para essa geração antes da gente já se acostumar a chamar adolescente de aborrecente. Ah, essa geração chata que não quer nada com a vida, que não sei. Vamos Rotula. tentar compreender primeiro para entender o que que a gente pode fazer, porque senão a gente vai ficar para sempre nessa rodinha, sabe? Que a gente não vai conseguir nada. Perfeito, Né? perfeito. E cabe principalmente ao professor, certo, Rê? Certo, e você estava falando, foi a Naira, né? Me Ah, foi marcou a muito Naira, quando isso ela mesmo, foi a Naira. fala, É. nós que falamos sobre o bullying, ela traz essa questão dos adolescentes, né? Não serem muito queridos. Porque, gente, Exato. é o momento que a gente deveria dar mais colo, né? Não é? É. É o momento que a gente deveria dar mais colo, Essa é uma ter ficha mais poderosa. Quando perto. ela caiu, eu fiquei assim desesperado. Falei, é verdade É, isso aí, tá? é E verdade. olha, tem uma coisa importante também quando a gente fala do adolescente, né? Da gente estar perto do adolescente. A gente não levar nada para o lado pessoal, porque a gente acaba Boa. levando para pessoal, sabe? Ah, então porque é comigo, porque não sei o quê. Não é, vamos entender o todo, vamos entender amplamente o que acontece na adolescência. Tem um livro super interessante que se chama Os Quatro Compromissos, de um autor mexicano que se chama Dom Miguel Ruiz. É um livrinho bem fininho, e ele fala sobre quatro compromissos que são importantes para a gente ter mais qualidade de vida e tal. E ele fala, um desses compromissos é exatamente a gente não levar nada para o lado pessoal, porque senão vira, ah, é comigo, esse menino quer me irritar. Não, ele não quer te irritar. Ele não está compreendendo o que está acontecendo com ele está vendo um monte de transformação, ele não está compreendendo. Então, tira do pessoal e leva para o amplo, leva para, né, para uma visão mais geral. Não é com você, não é com você pai, não é com você mãe, não é com você cuidador, não é com você professora, professor. É uma fase da vida que a gente precisa, nós somos os adultos da relação, a gente precisa entender que não é sobre a gente, É verdade, é né? verdade. Estamos chegando nos momentos finais do podcast. Antes de encerrar, eu tenho um último ponto que eu acho que, bom, todos nós sabemos que na educação e para a vida não existe o famoso roteiro, não existe a famosa receita, nós não temos esse tipo de coisa. Porém, é possível que a gente tenha alguma postura, que a gente tenha alguma dica. Então, eu queria fazer uma rodadinha agora, Isabela, entre a gente, para que a gente dê pelo menos uma dica para que, uma ou duas, para que o professor que está acompanhando a gente comece a ter uma atenção maior para essa forma de comunicação, uma forma de comunicação empática, poder lidar com a evasão escolar, lidar com esse tipo de problema, lidar com a questão do bullying, porque toda a estrutura escolar ela vai passar por uma comunicação empática. Eu não consigo pensar nesse momento nenhuma área da educação que não seria melhorado por uma comunicação mais efetiva, mais próxima, mais cuidadosa. Então, tô aqui, identifico que na minha escola tem alguns problemas de comunicação. Quais são as primeiras posturas que nós podemos fazer para lidar com essa questão? Isabela, você começa, Regiane vai depois e eu vou por último. Vamos lá. Olha, quando você me faz essa pergunta, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a palavra comprometimento. Porque a gente já falou muito durante o programa todo sobre várias questões, características e dicas que eu daria aqui novamente, mas para não me Uhum. repetir, eu diria comprometimento. Então,
quando a gente fala, né, o que que o professor pode fazer, ele pode fazer tudo que a gente falou aqui durante o programa, mas principalmente, né, como mensagem final, se comprometer com essa turma, se comprometer com esse aluno e com esses alunos e se comprometer com o objetivo final dele. Muitas Perfeito. vezes é difícil, a gente tem vontade de desistir, a gente fala, "Ih, isso aqui não vai dar certo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, olha, 40 alunos, como é que eu faço?" Os desafios são enormes e eu estou falando aqui e isso não faz parte da minha vida, não faz parte do meu dia a dia, né? Eu não trabalho numa escola, mas eu imagino que seja realmente muito difícil, que vocês enfrentem muitos desafios. Mas quando a gente pega para a gente, quando a gente traz para a gente como objetivo, como, né, como um direcionamento mesmo, é isso que eu quero, eu vou transformar, eu estou aqui me comprometendo a transformar. Se eu vou conseguir transformar um, dois, três alunos ou 40 alunos, eu não sei, porque é isso, a gente não controla nada, a gente não tem bola de cristal e não sabe. Mas a gente se comprometer com o objetivo, a gente se comprometer com o todo, se comprometer com aquele aluno e realmente olhar a nossa responsabilidade para com tudo isso, para mim é um passo que já leva muito a gente para perto da eficácia de toda e qualquer ação que a gente vai implementar depois. Acho que seria isso. Perfeito. Perfeito, perfeito. Muito Perfeito. obrigado. Rê. Muito bom. Eu vou bater naquela teclinha de que eu tenho que. Meu aluno tem nome, tem uma família, né? Por trás de um aluno, você pode colocar mais 15 pessoas. Então, quando eu sei o nome dessa criança, quando eu entendo o contexto familiar que ele vive, quando eu falo que a gente pode ir transformando as pessoas, mas a gente não vai mudar ninguém da noite para o dia. Eu mudo o meu jeito de olhar. Quando eu mudo o meu jeito de olhar, eu vou conseguindo pequenas coisas. E de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Então, sempre olhar para essa criança, para esse adolescente, né? De forma que ele é uma pessoa, uma família com um nome, que tem um contexto familiar. E aí eu já mudo. Quando eu penso assim, é incrível. Eu mudo, né? Não é o número um, número dois, número três. É o Keller, a Isabela, a Anaí, a Carol. As pessoas têm nome. E aí a gente vai entrando um pouquinho na vida dessas pessoas e aí criando esses momentos. Criar momentos também, não é, Kelly? Criar momentos para esse aluno se expressar, para ele Uhum. ser ele, através da literatura, da música, da arte, enfim, eu tenho que ter esse rol de coisas na minha cabeça, porque às vezes o Keller não vai conseguir se expressar numa roda de conversa. Eu tenho que trazer um Sim. livro para o Keller ter coragem de falar. Perfeito, perfeito. Acho que a minha dica seria de criar um ambiente onde você possa falar sem medo. Nas organizações, nas escolas, nos locais, para mim, a gente tem muito receio às vezes de falar. E se a fala não puder ser franca, então a fala vai ser rodeada de mentira, de cuidado, de meia fala, né? De ruído, de fofoca. E isso é um problema que imediatamente pode não surtir um problema, mas a médio prazo, isso aí ele tende a ruir qualquer clima, qualquer situação, escola, família, empresa, em qualquer lugar que você tenha. Então, criar essa política de falar francamente é algo muito importante. Certo? E é isso. Chegamos no nosso momento final aqui. Para encerrar, Isabela, quero falar o seguinte: sempre que nós estamos acabando com esse programa, assim, um ponto final do programa, nós respondemos a 3 questões, que é para poder informar também algumas questões aqui, algumas coisinhas para os nossos queridos ouvintes. A Tá primeira bom. pergunta é uma pergunta muito difícil, que é o que Ai, que meu você Deus. achou do programa? Olha que complicado. Se O você que eu gostou, achei se do você não programa? gostou, é difícil. Calma que tem mais duas ainda, uma pior que a outra. Ó, olha que difícil essa primeira. A segunda é onde eu te encontro, como eu sei mais sobre a Isabela, sobre o trabalho dela, como eu que a acompanho. Olha que complicado. E a terceira pergunta não é só uma pergunta, é uma dica, um conselho. Então um pedacinho seu para ficar com a gente. Pode ser uma dica, uma fala, um livro, um pensamento, uma Tá. receita, um filme, um pedacinho seu para ficar conosco. Para te dar um tempinho para pensar, Regiane Taveira, que já tá craque fazendo isso comigo já há alguns anos, as 3 perguntinhas para você, Regiane. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, eu te acho. E terceiro, um pedacinho seu. Nossa, eu amei o programa, que é o que eu falo, a gente é aquele programa que você vai profundamente em você mesmo, né? Você consegue falar quem sou eu, né? Profissionalmente, como pessoa, né? Nas minhas relações pessoais, enfim. Muito bom. A gente tem que refletir sobre isso o tempo todo, não É, é? Porque senão a gente não melhora.
A gente só melhora quando a gente se incomoda, né? Se não tá tudo bem, eu escutei aqui, mas tá tudo bem, eu tô fazendo tudo isso. Não é, a gente não é o Superman, a gente não tá fazendo tudo ainda. A gente tem muita coisa para melhorar, né? Como profissional, como pessoas, enfim. Amei o programa, muito, muito bom. E eu tô aqui no Arco 43, tô no Instagram, tô no Facebook, Regiane Taveira, e tô lá no chão da fábrica, onde a gente tenta, não é, Keller, fazer tudo isso aí acontecer. E eu falo, às vezes é uma mágica mesmo, e a gente vai tentando todos os dias fazer um pouquinho melhor. E aí, durante o programa, eu fiquei ouvindo, né? Estamos gravando e neste momento eu estou de férias, volto daqui uma semana. Lembrando que gestor só tem 15 um pouquinho no primeiro semestre, 15 depois, mas a cabeça tá lá, não adianta. O corpo tá aqui, mas a cabeça tá lá. Enfim, aí eu assisti esses dias, repeti um filme, e aí pensando aqui no que nós estávamos falando, o amor é contagioso, Ai, que legal. né? Que faz a gente olhar, mesmo com tantos desafios, às vezes, que a gente consegue ser melhor. Dá para ser melhor, dá para olhar para o outro, né? O Keller é o Keller, Isabela é Isabela, dá para a gente fazer isso. Isso também é um exercício. E empatia a gente aprende, já falei isso aqui várias vezes. Né? A gente vai aprendendo sim. A neurociência já explica isso muito bem. Né? A Hum? gente vai aprendendo. E não é vergonha nenhuma aprender, gente. Então vamos continuar, porque aprender faz a gente crescer e melhorar como pessoa todos os dias. Amei o programa. Obrigada, Isabela. Obrigada, Obrigada a Kelly. vocês. Muito bom, muito Obrigado, bom. né, a editora do Brasil que faz com que a gente tenha esse momento de paz. Eu falo que gravar este programa é um momento de paz. Muito obrigada. Obrigado, Rê. Obrigado mesmo pela sua participação, por estar aqui colaborando, por ajudar nesse processo de reflexão, tá? É muito legal você ver um gestor e um professor refletindo assim, eu acho que é muito importante. Tem muita essa história de que a gente sabe tudo, de que tá tudo pronto, e não tá. Estamos em construção, né? Isabela, chegou a sua vez agora. Primeiro, muito obrigado pela sua participação. É incrível conversar com você. É muito bacana ter alguém que é realmente um profissional da comunicação, alguém que se atenta com esse cuidado, alguém que está preocupado com a educação, com as boas relações humanas. Então, isso foi muito bacana. E as três perguntinhas para você. Se você gostou do programa, onde eu sei mais sobre a Isabela, como que eu acompanho, e terceiro, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Muito bem, então eu que agradeço, adorei, adorei. Keller, Rê, muito obrigada pelo carinho de vocês, por esse papo. Foi um papo mesmo, me senti assim, sentada no sofá da casa de vocês. Foi uma delícia. Eu gostei muito porque, como eu falei para vocês no início do programa, eu amo falar sobre comunicação e quando a gente coloca comunicação e educação junto, aí eu amo mais ainda, porque eu gosto muito do assunto educação. E acho que todos nós deveríamos gostar desse assunto, né? Porque tanto a comunicação quanto a educação são assuntos de todos nós. A gente não pode dizer, não, não, eu não falo sobre isso. Não, a gente precisa falar. A gente precisa falar, Verdade. porque nós somos agentes de comunicação, agentes de educação o tempo inteiro, 24 horas por dia, né? Então, muito obrigada por esse papo, obrigada por essa oportunidade. E onde é que vocês me acham? Vocês me acham mais facilmente no Instagram. O Instagram é a minha rede social, a rede social onde eu sempre posto minhas ideias, compartilho meus pensamentos, coloco lá os meus vídeos, falo sobre comunicação, atendo os meus alunos e as pessoas que me seguem por ali. Então é o @Isabela Saez. Né? As pessoas perguntam assim, mas como que escreve? Isabela é com dois L's e o Saez é Saes, tudo junto. Isabela Saez, tá? E a dica, né? Agora é a dica? É, né? Isso. Olha, eu fiquei pensando aqui, quero indicar uma série. Não sei se vocês já viram uma série que se chama Merli, que tem tudo a ver com educação. Essa série fala sobre um professor, é uma série catalã, fala sobre um professor de filosofia e seus alunos. E essa série me emocionou profundamente. Eu amo a figura do Merli, ele é um professor que tem uma relação muito próxima e uma comunicação muito legal com os alunos dele.
e, ao mesmo tempo, um professor como todos nós, imperfeito, vulnerável, que tem seus defeitos, que é gente como a gente, né? Porque a gente também, às vezes é isso, né? Ah, a pessoa trabalha na televisão, então essa pessoa, ó, o glamour, essa pessoa não. As pessoas falam assim: não, você trabalha na televisão, você não vai no supermercado. Não, eu vou. Eu sou gente como a gente, eu sou uma mera mortal. Professor também, né? Professor também professor erra, professor tem uma intenção e de vez em quando não acontece do jeito que ele imaginou. E o Merli é essa tradução do professor, que é muito legal, que é esse professor que quer o melhor dos alunos e que prepara suas aulas e que entra no mundo dos alunos e que estuda de que maneira ele vai conseguir conquistar mais a atenção desses alunos. E ele estabelece uma relação linda, e você conhece também a vida dos alunos, você também vai entrando na vida desses alunos, não só do professor. Então eu super indico, assim, uma série que eu maratonei e fiquei muito emocionada, assim, nos últimos momentos eu estava emocionada pela história e emocionada porque eu não ia mais ter Merli na minha vida, e eu queria mais temporadas. Então, se não me engano, tá no Netflix, eu não sei exatamente qual é a plataforma não, mas isso a gente dá um Google rapidinho e descobre. Então, é isso, minha dica é essa. Perfeito, Isabela, muito obrigado. Série muito boa, Merli, realmente é muito boa. Fora que você sai Assistiu? daquele eixo estadunidense, assim, que é tudo Estados Unidos, né, tal, americano, pá. Exato. Você sai desse eixo, tem muito conteúdo bacana também. Eu curti muito. E obrigado por estar aqui, obrigado por essa emoção ao discutir educação, obrigado por essa paixão de falar de comunicação, muito obrigado por topar bater esse papo com a gente, que foi uma aula, que é uma reflexão muito importante para os professores, principalmente porque às vezes a gente acha que já está fazendo, e por achar que já está fazendo, a gente não está presente ao fazer, né? Fica automático. E toda essa Uhum. reflexão acho que foi muito importante para mim e tenho certeza que vai ser para todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, gente. Um beijo e até a próxima, porque se estiver próxima, pode me chamar. Ah, mas vai ter, viu? Se prepara que vai ter. E para terminar, chegou então a minha vez. Quero dizer que eu gostei muito desse papo. Somos comunicadores, né? E a gente é comunicador em alguma instância que estamos aqui presente, conversando também, sempre lidando sobre e conversar com um profissional da área, como é a Isabela aqui, é algo que é grandioso, sabe? É realmente uma formação muito, muito grandiosa para nós. E tenho certeza que para você, professor, professora que está acompanhando, também foi. Quem quiser me acompanhar por aí, estou aqui no Arco 43, junto com Regiane Taveira e grande elenco, conversando sobre educação todas as semanas aqui, quase o ano todo, tá, gente? A gente tá aqui, tem ali acho que uns 2 mesinhos só que a gente não tá batendo papo, mas normalmente nós estamos por aqui. Então venha nos ouvir. Quem quiser também me acompanhar para outras coisas da vida, você me acha também no Instagram, no @cobkeller, @KOB Keller com 2 L's e R, aonde você vai ver meu gato, eu conversando com vocês, onde que eu fui viajar, o que que eu comi, né? Estou meio viciado no low profile? Estou, mas eu tô tentando voltar. Calma, gente, que eu tô tentando voltar a postar com mais frequência lá, tanto no TikTok quanto nos outros materiais também. E você me encontra aqui nas escolas e pelas ruas de Suzano, minha cidade, aqui em São Paulo, conversando com pessoas, dando aula, fazendo o que eu posso com muita paixão e da maneira que eu consigo e sempre querendo melhorar naquilo que eu tô fazendo, né? Você me encontra pela internet porque não tem muitos Marcos Keller por aí. Então você vai me achar em algum momento, digitou lá, você vai me encontrar. E a minha indicação, eu vou indicar algo que eu já indiquei aqui há muito tempo atrás, mas esse ano ainda, que é um material chamado Disciplina Positiva para Professores. São umas cartinhas, cada uma com uma estratégia. Você vai perceber que todas elas são sobre prestar atenção no estudante e conversar com ele e fazer combinados. Quase tudo é sobre isso. É sobre ter uma troca. Prestar atenção no estudante é algo muito importante e tentar estabelecer uma forma de comunicação. Porque a disciplina, nós nem falamos tanto sobre ela aqui, mas ela passa pela comunicação, passa pela confiança, passa pela garantia que eu estou sendo ouvido, passa pela segurança de que eu estou sendo ali percebido. E eu sei que disciplina é um grande tema que afeta muitos professores, especialmente na rede pública, mas também na rede privada e em toda a extensão do Brasil. É uma das grandes preocupações que afeta muito a vida do professor. Então esse material, ele é baratinho, ele é bem simples, ele é muito bacana. Chama 52 estratégias para comunicação e disciplina positiva para professores. Você acha ele por aí pelos sites de venda, né? É um ótimo material. Certo? Agradeço muito a presença de todos vocês por aqui. Sigam a Editora do Brasil nas redes sociais para receberem notificações de quando esse programa sai. Compartilha. Professor, professora, compartilha para você esse programa. Então tem algum colega professor, coordenador que precisa ouvir ou que seja legal discutir? Manda para ele também esse material, porque é muito bacana e é para todos nós.
No mais, agradeço muito, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais, instagram.com/editora do Brasil_oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.